Vamos agora para o candelabro, né? Seguindo aqui a ordem da Bíblia. O candelabro era onde eles colocavam, acendiam, né, as lâmpadas para ter luz dentro do tabernáculo. Então, o candelabro, ele era feito de ouro maciço, não tinha madeira no candelabro, ele não era coberto, ele não era uma madeira coberta de ouro, ele era ouro maciço em uma peça única. Então, esse ouro, o povo ele conseguiu pelo despojo, quando eles saíram do Egito, as pessoas elas davam ouro, davam despojo para o povo quando Deus libertou o povo do Egito, né? Então esse ouro era desse ouro do Egito aqui, ó. Esses são alguns itens, por curiosidade, alguns itens lá do Egito que eles usavam, né? O espelho, anel, tem um negócio aqui de dedo que eu nem sei para que serve isso aqui. Tem um chinelinho aqui, havaiana só que de ouro. Então eles eram um povo bem rico mesmo, tinha muito ouro para poder fazer os itens ali do tabernáculo. Tudo que precisava para o tabernáculo, o Senhor ele trouxe como providência do despojo, né, do Egito. Então Deus ele é um Deus que prepara tudo, né, até com antecedência. E aí ele manda fazer a amêndoa. A amêndoa até o Mateus já pregou, né, na igreja, falou a respeito da amêndoa. Ela simboliza beleza e esperança. Ela significa favor divino, porque ela era a primeira a florescer em Israel. O seu nome deriva do termo vigilante. Então, Deus pediu para que fizesse para que confeccionasse no ouro essas amêndoas. Ele pediu para que fizesse essas amêndoas, né? Então, de maneira bem resumida, eu estou resumindo bastante. Então, as lâmpadas, elas tinham que ser acesas, elas não podiam ser apagadas, não podiam ficar apagadas, elas tinham que ser acesas continuamente. Então, era um ofício que o sumo sacerdote, os sacerdotes tinham que fazer diante de Deus. E aqui a gente, de maneira profética, a gente pode trazer o candelabro como a palavra, né? Como Cristo também, porque Cristo fala que eu sou a palavra, né? E o candelabro é a palavra. Por que é a palavra? Porque a gente pode trazer, lá no Salmo 119 fala, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então, se nós olharmos no tabernáculo, enquanto a mesa dos pães simboliza oração, no nosso tempo de hoje, o candelabro ele vai simbolizar a palavra de Deus. Porque se o candelabro, num lugar onde não havia janela, aonde era tudo fechado, se o sacerdote fosse ministrar dentro do tabernáculo para olhar os pães, para ministrar no altar do incenso e para entrar diante da glória de Deus, sem o candelabro, sem a palavra, não tinha como ele ministrar. Ele não ia ministrar com perfeição. Da mesma forma no dia de hoje, para a gente ministrar diante de Deus, na igreja, no nosso dia a dia, com perfeição, com eficiência, nós precisamos da palavra, nós precisamos de entendimento, nós precisamos do conhecimento. Assim como nós estamos fazendo agora, obtendo conhecimento para poder servir melhor o Senhor, da mesma forma é esse candelabro. O candelabro ele vai iluminar o caminho que nós temos que percorrer até a glória de Deus. Ele vai iluminar aonde está a mesa dos pães, ou seja, a oração. A oração ela tem que estar ligada também, aliada com a palavra. Os dois têm que andar juntamente, porque nós temos que orar também com entendimento. A gente não deve orar por qualquer coisa, porque eu já vi oração de pessoas desejando mal para o outro, porque falando assim, Deus vai cobrar do fulano. Então, esse tipo de oração não é a oração que Deus quer que nós façamos. Se você olhar à luz da palavra, à luz do candelabro, não é o tipo de oração que Deus deseja que façamos diante dele. Por isso que a gente tem que orar a palavra. Ou às vezes a gente pegar e fazer orações que não tá na intenção que Deus quer que nós tenhamos. É igual o Tiago fala, vocês não recebem porque pedem mal. Então, é possível nós pedirmos mal. Então, a gente tem que pedir bem, a gente tem que pedir de maneira inteligente. A gente tem que pedir aquilo que já foi prometido por Deus por meio da palavra. Então, se a gente ora a palavra, a nossa fé é edificada, porque a fé é pelo ouvir e ouvir da palavra. Então, tudo tem que estar ligado.
Você tem que ligar a oração com a palavra. Então, o candelabro, ele é essencial para o sacerdócio, para o ministério, para que tudo corra bem, para que tudo funcione bem. Então, por isso que a gente tem que ter a palavra em nosso coração e servir ao Senhor, não só com sentimento, mas com entendimento. Não que o sentimento seja pecado, mas somente o sentimento gera pecado. Nós temos que ter entendimento. Se houver o sentimento, amém. Mas o entendimento ele tem que ser o principal para que tudo corra bem dentro do ministério, dentro do sacerdócio, dentro do nosso templo chamado corpo. A palavra ela tem que nos guiar, amém? Então essa é a palavra, né, sobre o candelabro, né, sobre o menorá. E mais uma coisa, eles tinham apagadores, tá? Eles apagavam, mas eles apagavam para trocar o óleo, para colocar o azeite, para queimar novamente. Mas eles não podiam manter essas chamas não poderiam se apagar. E é até engraçado que tem uma passagem na Bíblia que fala, né, que Eli, a casa de Eli, ele acabou deixando apagar o candelabro à noite. Eu não sei se ele estava dormindo dentro do templo, eu não sei o que ele estava fazendo da vida dele, mas ele deixou se apagar a luz do candelabro. E por causa disso, ele foi um sacerdócio que, apesar dele julgar corretamente, né, as causas de Israel, ele deixou os filhos dele fazer abominações diante de Deus. E acabou que toda a sua casa foi consumida, né? Ele não se arrependeu. Então, nós não devemos deixar o candelabro, a palavra de Deus, se apagar em nosso coração. Ela tem que estar continuamente acesa. Nós temos que acender esse candelabro todos os dias, nos alimentar da palavra e nos derramar diante de Deus em oração. Não é somente oração, não é somente palavra. São os dois que têm que andar unidos. Tudo tem que ter um equilíbrio. Deus fez as coisas de maneira equilibrada. Deus colocou esse item no templo, no tabernáculo, porque ele é necessário para que nós possamos exercer o ministério que Deus nos confiou com excelência diante dele. Amém?